Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Poucas Ideias Alvinegro. Hoje, o quarto episódio da história do Corinthians. Vamos falar muito aqui sobre Coringão hoje, sobre o finalzinho ali, os meandros dos anos 70, o final dos anos 80. E, claro, estou aqui hoje com o nosso mestre em história aí. Não que os demais não sejam, mas todos aqui conhecem muito de Corinthians. Mas todos concordam comigo, sem dúvida alguma, que o Rui é o nosso professor aqui, vamos dizer assim. Mas está aqui o Thiago Barbieri, o autor do livro 23 anos em 7 segundos. Está aqui o chefe Gastão, o nosso chefe de cozinha e especialista em Corinthians. E o nosso mais a nova contratação aqui do Poucas Ideias Alvinegro, né? O nosso mais jovem aqui jogador desse campo aqui de histórias, o Gabriel Mota. Então eu vou colocar todos eles aqui na tela, tá bom? Deixe seus comentários aí, vamos bater no papo. Não se esqueça de inscrever em todos os canais, tá bom? Deixar o seu like e vamos para cima, rapaziada. Colocar todo mundo aqui. Vamos lá. Boa. Boa noite, chefe Gastão, Thiago, Gabriel, Rui. Sejam todos muito bem-vindos e abram as portas aí para mais o quarto episódio de Histórias do Corinthians. Sejam todos extremamente bem-vindos. Boa noite, Rui. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez, Márcio, ao Thiago Barbieri, né, o nosso escritor aí, nosso Machado de Assis do Corinthians, o chefe Gastão, e o nosso aprendiz de feiticeiro aí, né, o Motinha, que é ávido em aprender, curioso, perguntando, e foi uma experiência muito bacana passar para uma geração mais jovem um pouco do conhecimento que eu tenho de Parque São Jorge, aquilo que eu conheço ali, né, e plantar uma sementinha, quem sabe isso vai para o filho, para o neto, e a gente vai espalhando esse corintianismo, que essa é a ideia. E estou sempre à disposição de vocês, né, vamos conversar. Aliás, eu não sou professor, eu sou um colaborador, e compartilha minhas ideias, com certeza vocês acrescentam muito também no meu conhecimento. Fala, Gabriel. Boa noite. Posso dar? Não, vou pular o Gabriel. Vou deixar você falar, Gabriel, se apresentar, mas é que eu tenho uma denúncia para fazer aqui antes da gente começar. Uma denúncia. É uma denúncia. Boa noite, Rui, mestre Rui. Boa noite, Thiago, meu grande amigo, grande autor, um grande escritor, Thiago. Meu amigo Gabriel, que não é meu filho. Boa noite para você, Márcio. Boa noite. Eu tenho uma denúncia para fazer antes de a gente começar, que é o seguinte. Olha só, vamos aqui falar hoje, entre os temas, falaremos hoje aqui sobre os anos 80 do Corinthians, sobre democracia corintiana, sobre o Dr. Sócrates, que fez 72 anos recentemente aqui, há pouco tempo atrás, faria 72 anos, obviamente. Mas eu quero dizer o seguinte, há pouco tempo atrás, eu estava usando esse adesivo aqui, porque fui calado. Eu fui calado pelo senhor Márcio Poucas Ideias, que não me deixava falar. Aí ele me mandou esse adesivo aqui, para colocar na boca, e eu não podia mais falar nas lives. Eu não podia mais falar. Eu fui cerceado de opiniões pelo seu Márcio. E acontece o seguinte, isso aqui me deu uma alergia. Ô Rui, me deu uma alergia na boca, a cola desse negócio aqui, que eu fiquei com a boca desse tamanho, eu parecia a Kim Kardashian. Gastão, posso fazer uma pergunta? Pode. Você trabalha na Gazeta, né? Isso. Você não está no mesmo andar do Chico Lang, não, tá? No mesmo andar, estúdios paralelos. Ele faz o estúdio, eu faço o estúdio do lado. Você tomou água dele. Grande Chico Lang. Não está mais lá na Gazeta hoje, mas é uma figura maravilhosa. Eu tenho respeito pelo Chico Lang, mas não tenho pelo Márcio, que me fez usar isso daqui. E eu vou dizer hoje é democracia, Márcio. Hoje é democracia. Estamos numa democracia. Não serei mais cerceado, não serei mais privado da minha voz. É democracia corintiana. Isso aqui me deu uma alergia, tive que passar coisa aqui na boca, como é que fala? Pomada. Fiquei com a boca desse tamanho aqui, até curar. Demorou. Se o Rui não estivesse aqui,
Vossa Excelência ia ouvir poucas e boas agora, sem dúvida alguma. Mas por respeito ao Rui e ao Gabriel que está chegando, eu vou me calar nesse momento. Em nome do Dr. Sócrates, do Vladimir, do Zenon e de todos os corintianos da democracia corintiana, eu vou jogar isso aqui fora, porque isso aqui me deu um trabalho danado, me custou remédio, tive que tomar antibiótico. Não me calarei mais, porque agora é democracia. E vivemos uma democracia, seu Márcio. É democracia corintiana. Vai, Corinthians! Bora lá, Tiagão! Depois dessa, só posso falar que viva a democracia, né? Isso aí, ó, essa foto é linda, incrível. Essa é do Daniel Augusto Júnior. Foi muito tempo aí, fotógrafo oficial do Corinthians. E é um período muito importante da nossa história, né? Então, que começou em 78, né? Logo depois do fim do jejum, com a chegada desse cara aqui no Parque São Jorge. E ele revolucionou tanto dentro de campo quanto fora, né? Então, ao longo aí da nossa live, eu vou trazer aqui alguns exemplares do que foi o impacto do Sócrates e o que ele fez, a contribuição dele para o futebol mundial. O Gabriel comentava com a gente mais cedo aí que as pessoas menosprezavam, né, o Sócrates porque só ganhou Paulistinha, né, Gabriel? Mas não foram só Paulistinhas que ele ganhou. Ele trouxe o conceito da democracia para o campo, para o vestiário, para fora e para a torcida. E a gente luta por essa democracia até hoje. Boa noite. Vamos lá, então, antes de começar, lembrando, hoje eu estou aqui com a camisa que eu ganhei do senhor Eduardo Salucci, aqui, ó. Safiel, ganhei uma Apolo do homem. Ó. E vou continuar lutando para que esse projeto entre no Corinthians, se Deus quiser. Ele me mandou pelo correio, cara. Eu fiquei feliz demais. Mano. Moral. E vamos lá. Para todos vocês aqui, para que as pessoas lembrem dos tempos áureos, né? Se tem um cara que eu admiro muito, né? E lembro muito de ouvi-lo na rádio falando de Corinthians, é esse cara aqui, ó. Pra falar de história de Corinthians, tem que pôr um áudio dele, né? Posso fazer um... Zé Silvério, cara. Conhece, Gabriel? Olha, eu tô acostumado a ver vídeos com essa narração. Não é estranho. Olha isso, cara. Oh, isso é nostalgia demais, né, Rui? Aí era na Então, está aberto aqui, está aberto, na verdade, o 4º episódio de Histórias do Corinthians. O Rui sempre inicia as nossas lives aí. Então. Eu não deixei o Gabriel falar, hein? O Gabriel não falou, cortei ele. A verdade, fala, Gabriel, perdão. O Gabriel fala. Bom, boa noite para todo mundo presente aqui, para quem está assistindo. Eu sou o Gabriel, um mero torcedor que conhece um pouquinho da história, mas gosta sempre de estar sabendo um pouquinho mais, estudando sempre. E que jeito melhor começar hoje, se não falando, acho que dos dois momentos mais marcantes, ou pelo menos do que mais se fala, né, da história do Corinthians, que é principalmente o que a gente vai começar agora, né, que é sobre a invasão e sobre a democracia corintiana, né? Alguém quer começar aí? Ô, Gabriel, só pontuando, eu vou sempre estar ao seu lado no direito de você ter voz e falar aqui nesse programa, tudo bem? Você não será cerceado. Isso daqui não é mais uma ditadura do seu Márcio. Isso aqui agora é uma democracia. Vai lá, Rui. Bom, depois de 77, né, eu sempre falo no canal Legado da Fiel, eu conto o calendário assim, hoje é dia 4 de março do ano 116 DC, né, depois do Corinthians. E a gente pode começar também a fazer uma separação em relação a esse grande marco. A saída da fila, ela muda o cenário, o Corinthians muda até parte do seu elenco, de 78, 79, já chegava outros jogadores, né? Já não tinha mais Moisés, chegava Amaral, chegava Caçapava, chegava o Peter, Vaguinho perdia um pouco do espaço. Era um outro cenário bem diferente daquele que nós tivemos em 76, 77. E a chegada do Sócrates, ela não foi apenas... Apesar que quando ele chegou muito tímido,
foi com o tempo que ele foi começando a colocar as ideias dele de mudança de comportamento da torcida do Corinthians. O Sócrates talvez tenha sido aquele cara que mais... se hoje nós temos uma torcida que apoia, uma torcida que ouve mais, que é um pouco mais consciente de dar paciência, de dar o tempo do time, né? Lógico, as cobranças sempre vão existir, hoje elas vêm sempre após o jogo, é porque o Sócrates incutiu isso na torcida do Corinthians. Inclusive no episódio do Morumbi, depois de uma derrota para a Portuguesa por 1-0, eu estava saindo do Morumbi, ele estava no carro do Vicente Matheus, no portão principal do Morumbi, ali no sábado à tarde, e a torcida foi para cima dele. Ele falou, ó, independente de qualquer... Isso eu ouvi dele, tá? Independente de qualquer coisa, do resultado negativo, de eu não ter jogado nada, de eu não ter dormido bem à noite porque eu bebi cerveja, ele falou assim mesmo, essas palavras, tá? Vocês têm que aprender uma coisa, o maior patrimônio do Corinthians não é o Sócrates, é o Corinthians e é vocês, torcedores. Se hoje nós erramos, amanhã nós vamos acertar. Nós vamos começar a mudar a mentalidade. Isso é uma frase que pouca gente conhece, que pouca gente ouviu. Só que eu, passando pelo Morumbi, parei, tinha polícia, eu consegui ficar entre a polícia e o carro dele, e eu ouvi ele falando. O pessoal gritava, ele tinha que falar mais alto que o pessoal ouvir. E as pessoas ouviram. E ele, sabe, independentemente disso, ele entrou no carro, voltou, e a partir daí eu acho que o Corinthians começa a ter um outro comportamento. 79, começa aquela mudança de um time um pouco mais técnico, que até então eu nunca tinha visto. Falam do time da década de 50, que eu não vi, que era muito técnico e raçudo. Ele conseguiu, em 78, 79, 80, não com tanto brilho, 81 também, 81 começa a democracia corintiana dentro de um hotel, você começava a ver um time com personalidade, um time, eu sou o Corinthians, independente de ganhar ou não, vencer ou não, mas com outro comportamento tático, se percebia que se conversava dentro de campo de que forma nós vamos jogar, não se ganha de qualquer jeito, a bola não entra por acaso. Eu acho que o Sócrates passa a ter um comportamento muito importante na chegada dele para essa mudança de cenário que nós estamos colhendo fruto agora. Porque eu digo para vocês, antes dos títulos, né, antes de 77, eu cansei de estar no Pacaembu, quando você não conseguia andar naquela parte de baixo, o Pacaembu entupido, brigas e brigas saíam por causa do descontentamento, porque um xingava, o outro não queria. Então era muito comum brigas, abriam os clarões, quem lembra disso aí, os mais antigos vão levar os clarões na arquibancada de briga entre torcedores do Corinthians, porque não se entendia. Então, a partir do momento que o Sócrates sim foi o grande professor, além de ter a gente vai falar sobre isso de uma maneira mais clara, de ter praticamente colocado a semente da democracia corintiana, não foi só ele teve ajuda e principalmente o respaldo do principal e mais importante que ninguém fala nele, Valdemar Pires, porque se ele não permite isso não aconteceria, né? Mas a partir daí, gente, eu acho que, só para dar uma entrada para vocês entenderem, começa a mudar um outro Corinthians. É um Corinthians que nós não conhecíamos, é um Corinthians que a gente não sabia se teria condições de pensar, de raciocinar, e passava a ser um Corinthians mais cerebral. Mesmo com altos e baixos, que é comum na vida de um time de futebol, mas você percebia que o Corinthians já tinha uma outra mentalidade. E a torcida já começava a olhar de uma outra maneira, talvez pelo final da fila, ou talvez por aquela conversa que ele conversou com 30, 40, que passou para 80, que passou para 160, e isso foi crescendo, e hoje praticamente toma conta de toda a torcida corintiana. Ô, Rui, e aí voltando um pouquinho, né, no nosso episódio anterior, que a gente terminou falando ali da importância do Vicente Matheus, o bastidor da contratação do Sócrates é incrível, né? Porque o São Paulo estava muito interessado nele, e aí o seu Vicente Matheus mandou o irmão dele para negociar com o São Paulo com o zagueiro Chicão, né? Supostamente, né, aproveitando o termo da moda aí, supostamente o Corinthians estaria interessado na contratação do Chicão, e aí enquanto o irmão do Vicente estava negociando com o São Paulo, o Vicente próprio foi de carro lá para Ribeirão com a mala cheia de dinheiro e fechou a contratação do Dr. Sócrates, não é isso? Parecido. O Chicão, na realidade, ele não era do São Paulo. O Chicão, ele era o volante da Ponte Preta, ele veio da Ponte. O Corinthians queria contratar o Chicão também. Então,
Só que estava tudo certo, assim, qual é o passe? Porque o Sócrates tinha surgido em 74 e até 78 ninguém tinha mexido com ele. Impressionante. O Geraldão tinha saído pro Corinthians, mas ele ficou lá. Um cara que praticamente ninguém foi atrás nessa pérola que era o Sócrates, né? Um gênio, cara. E então, assim, quando o São Paulo foi perguntado o preço, o Matheus já estava lá de manhã trazendo ele de volta para São Paulo com a sua mala cheia de dinheiro. E o seu irmão Isidoro Matheus, tá, foi quem ajudou nessa negociação. Então o São Paulo automaticamente, quando perde o Sócrates, para não deixar o Corinthians contratar o Chicão, vai lá e contrata o Chicão da Ponte Preta. Não só o Chicão, como o Valdir Pérez também chegava nesse momento. Então, tinha chegado, estava chegando, sei lá. Não, tinha chegado já. Veio o Chicão depois. Veio o Valdir Pérez veio junto com o Teodoro, que era um outro volante, que também veio da Ponte Preta. Então, quer dizer, os bastidores interessantes, porque todo mundo imaginava que ele ia para São Paulo, né, o Gastão? Falou, vai para São Paulo. Aí o Matheus chega de manhã, manda abrir aquele portão do Parque São Jorge, onde eu mostrei até para o Gabriel, onde tem o busto do primeiro torcedor que morreu numa briga de torcida organizada em São Paulo, Rodrigo de Gasperi, que está lá bem na fazendinha ali, no início da fazendinha, e foi ali que ele para o carro, só que ele se desce todo assustado, né, porque, porra, nunca tinha visto aquilo na vida dele, tímido pra caramba, e ali começa a trajetória dele, e eu, graças a Deus, eu tive, na primeira partida dele contra o Santos no Morumbi 1-1, gol do Pita e gol do Rui Rei, e depois no sábado seguinte, sim, contra a Ferroviária, o primeiro gol dele, numa cobrança de falta do Zé Eduardo, que ele até escorrega, ele domina, ele corta o cara pro lado direito e dá uma bomba no ângulo esquerdo, depois ganha por 2-0. Aí começa a trajetória desse gênio, que veio da forma mais inesperada, porque ninguém esperava por isso. Então essa foi uma grande obra, como foi o Birubiru do Matheus, do Vicente Matheus do Vale. É isso. E aí, ó, só aproveitando, a gente tem aqui a participação do Sérgio, nosso ouvinte aqui, telespectador. Ele corrige a gente aqui, Rui, dizendo que em 78 o Chicão já era do São Paulo, sim. Ele, inclusive, chegou a ser campeão brasileiro em 77 pelo São Paulo. Não, ele trouxe o jogador da Ponte Preta. Acho que é isso aí. É isso aí. Obrigado, Rui. Sérgio. Obrigado pela informação. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, que as histórias mais interessantes, elas não precisam ser verdade, elas só precisam ser boas de contar. Eu acho que a história mais interessante não é nem essa. Acho que a história mais interessante é a história do Corinthians. Essa sim é o que prevalece, né? Não. Mas eu vou me fazer entender. É bom que ele tenha falado, porque para mim existia isso. Como eu não me ligo à história dos outros times, muito assim, né? Muito vagamente. Mas o que importava para nós era a chegada do Sócrates e a mudança de comportamento do time e da torcida corintiana. Sim, mas eu vou contar uma história aí dessas que eu ouvi e que para mim sempre foi verdade, tá? Pode não ser a realidade, mas a história é a melhor. Você prefere a versão ruim, que é aquela que não é verdade, ou você prefere a versão boa, a versão mais animada, a versão mais interessante, que é aquela que inventaram? Às vezes eu prefiro aquela que inventaram. Então tem uma que meu pai me contava. Eu era moleque ali em 82, eu tinha 82 eu tinha 8 anos, né? Opa, já mudou, hein, chefe? Não era 94? Já mudou bastante, hein? Mas calma, porque você não entendeu. Eu tenho uma vivência antropológica, né, de leitura, que me faz viver aquela época, então eu acho que vivi, entendeu? Mas eu nasci realmente em 94. Benjamin Button da Fiel. Agora, meu pai me contava o seguinte, que a contratação do Sócrates em 78, o Matheus, ele, quando ele percebeu que o São Paulo estava interessado, ele fez todo esse trâmite aí e tudo mais, para desviar a atenção, para conseguir chegar no Sócrates primeiro. E nisso, tem um microfone vazando aí, não sei se é o meu, não, acho que não é o meu. Que está dando um retorno, que eu estou parecendo aquela mulher do Ishi lá. E nisso, ele manda para
Não, ele vai para Rio Preto, para Ribeirão Preto, de avião, porque disse que tinha um diretor do São Paulo indo de carro. Ele falou assim: eu vou chegar lá antes, e pegou um avião e chegou em Ribeirão Preto, primeiro do que o diretor do São Paulo, para conversar com o Sócrates. É óbvio que essa história é uma lenda, mas é uma lenda maravilhosa que eu ouvi durante muito tempo como verdade. E para mim, essa é a verdade, porque nós somos lá e contratamos o Dr. Sócrates primeiro. Essa é a coisa mais importante, porque, como disse o Rui, o Sócrates ele foi uma mudança de comportamento, né? O Sócrates era uma pessoa inteligente, ele era magnânimo, ele tinha postura, ele tinha elegância, tomava, né? Mas naquela época era elegante, né? Você tomar, você pousar, né? Para as capas de revista com uma taça na mão, com um cigarrinho ali e tudo mais, mas ele era elegante. Você sabe, Thiago, que quando eu tinha 14 anos, eu achava bonito fumar. Eu comecei a fumar com 14 anos, já parei, graças a Deus, não fumo mais há muitos anos. Mas eu fumava na porta da escola, ficava parado fazendo pose assim, ó, com cigarrinho, né? Porque as menininhas achavam bonito você ficar fumando na porta da escola, então eu ficava fazendo pose ali, né? Esse era o charme. Mas tá errado, viu, Gabriel? Você que não é meu filho, mas poderia ser, tá errado, nunca faça isso. Mas a verdade é que o Dr. Sócrates fumava, bebia, mas tinha uma postura, uma elegância e jogava a bola como ninguém. Jogava um futebol elegante. O calcanhar do Dr. Sócrates era uma coisa sensacional. Médico formado. Eu tive a oportunidade, depois dele já há muito tempo aposentado, eu tive através de uma empresa, de conhecer o Dr. Sócrates num evento. Muito rápido, não consegui bater papo com ele, nem conversar, nem dizer tudo que eu gostaria de dizer para o Dr. Sócrates, mas tive ali a oportunidade de pegar na mão e dizer o quanto eu admirava ali rapidamente. Então isso para mim foi uma grande alegria, porque o Sócrates realmente é o ídolo da minha infância, é o ídolo maior no Corinthians para mim, é o Sócrates. Então essas histórias, que ainda vamos falar muito aqui, né, para mim são histórias que me enchem de lágrimas, viu, Thiago, viu, Rui? Felipe, fala uma coisa pra gente, Gabriel. E você, você que é uma geração que não viu o Sócrates jogar praticamente, né? Sabe alguma coisa? Para sua geração, para você, fala você com um grupo de corintianos que você conhece, o pessoal mais novo, né? Como o teu coleguinha lá foi com a gente, o Rafael também. Como é que é o Sócrates para vocês, no mundo imaginário de vocês? Olha, a maioria das pessoas da minha idade, elas sabem, né, da existência do Sócrates, sabem que ele foi um grande jogador, que ele foi uma grande pessoa, mas elas não têm ideia da magnitude que foi os feitos dele, né? Então, quando você pergunta para uma pessoa mais nova quais são os ídolos do Corinthians, na sua opinião, essa pessoa vai falar Paulo Guerreiro, Sheik, Cássio, vai colocar um monte de gente acima. O Cássio até é justo colocar acima do Sócrates, mas vai colocar um monte de gente mais atual por não saber o que foi Sócrates nos anos 80. Né? Eu, particularmente, eu já sei bastante sobre, mas no contexto do pessoal da minha idade é realmente um pouquinho difícil você ter quem realmente conheça quem foi o Dr. Sócrates, tanto dentro do Corinthians como jogador, quanto como pensador, né? Aí, quando eu falo dentro do Corinthians, eu quero dizer dentro de campo, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Ô, Rui, Chegão. Oi. Pegando aí o gancho, né, um pouco do que o Gabriel disse, e também do que você falou, a gente pode falar um pouco da doutrinação que o Sócrates fez com a torcida do Corinthians, né? Porque ele era muito criticado porque ele não vibrava muito nos gols, né? Quando ele marcava gol, ele comemorava desse jeito aqui, estendendo a mão, e só, né? E a torcida do Corinthians queria que ele fosse mais visceral, né? Então, gerou-se muito debate, né? E ele falava para a torcida que não precisava ter, né? Ele não precisava perder a razão, né? Para fazer uma coisa que para ele era muito simples, né? Como fazer um gol ou dar um passe de calcanhar com maestria, como ele fazia, né? Comenta um pouquinho como que era
essa personalidade dele, Rui? Olha, eu acho que é assim, cara. Ele sabe para o time que ele veio. Ele sabe que era um time completamente moldado para a parte emocional. O Corinthians nunca foi racional. Aliás, o Corinthians nunca será racional, né? Então, acho que isso foi uma maneira que ele tinha de mostrar que, independentemente de qualquer coisa, as coisas poderiam sair dentro de uma tranquilidade, dentro de um processo natural. E muitas vezes ele misturou isso, às vezes ele se inflamava, às vezes ele se continha, talvez por momentos dele. O Sócrates era um cara que ele sempre viveu muito o lado dele, né, pensando nele, na família dele, nos irmãos. Ele sempre foi um cara muito família. E talvez, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça do jogador quando está dentro do campo. A gente sabia da responsabilidade dele, sabia da criatividade dele, sabia que em algum momento, quando ele caía nos espaços vazios do campo, que ele estava parado, quando a bola caía no pé dele, saía alguma coisa. Então, ou seja, de repente ele precisava dentro do jogo, mesmo naquela dinâmica que é o futebol, mesmo naqueles gramados ruins, se você pegar os sinais de 82, de 79, horrível, um Morumbi terrível, cheio de buraco, e você dominar uma bola como ele dominava e fazer o jogo fluir como ele fazia, o toque de calcanhar, os dribles curtos para um cara muito alto, mesmo assim ele tinha essa capacidade. Então eu acho que ele procurava mesclar. Ele dava o time, olha, eu fiz, tô frio, porque eu sei que tem coisas mais importantes para se resolver dentro do campo, além do gol. Além da sua explosão. A explosão fica para a torcida eu te entendo. É quando ele dizia, várias vezes, né, e talvez seja esse um dos grandes canais de ligação entre ele e a torcida, é que ele entendia que a torcida do Corinthians era uma voz. Era uma voz daqueles que não tinham condições de falar. O nosso chefe Gastão, barrado pelo Márcio, mais ou menos, sabe? Não tinha como se expressar, não tinha como falar, e de repente... ao mesmo tempo que ele se continha, ele exaltava, ele citava a importância da torcida do Corinthians. Então, ele era meio controverso nesse aspecto. Então, ele fazia a torcida pensar. E quando não, de repente, no lance do acaso, ele fazia um gol e saía explodindo. Então, vibra mais. Estamos dentro do campo, estamos correndo para vocês. Então, eu acho que ele também sentia a atmosfera da arquibancada, né? Hoje ela está muito modificada, Gastão. Hoje eu acredito que o Thiago, Gastão e o próprio Gabriel, está muito modificada. Hoje é um cenário diferente. Por exemplo, ele nunca viu o que aconteceu em Brasília. Até porque ele parou, isso começou em 87, mas começou ali com os Gaviões, muito pequeno, que foi se espalhando e hoje tomou um negócio, uma proporção absurda, que já atravessou as fronteiras do mundo, aí já foi para outros lados do mundo, esse fenômeno que é esse comportamento da torcida corintiana. Então, é por isso que eu falo, eu acho que o Sócrates, com toda a categoria que ele tinha, com toda a inteligência que ele tinha, ao mesmo tempo que ele começou a entender a torcida do Corinthians começou a entender ele também. No começo, essa cobrança, né? No começo, essa questão, mas depois, acho que foi um dos casamentos mais perfeitos, porque era uma mudança de era uma saída de uma fase terrível, de um jejum enorme, que só quem viveu, né, sabe o que é isso, para um outro cenário, em que ele queria mostrar que sim, torcida do Corinthians, você pode vibrar sempre, mas deixe que nós pensemos o jogo, deixe que nós façamos o jogo, para que vocês sim possam vibrar. Então ele tinha esse misto, sabe, esse misto desse comportamento dele, que muitas vezes, às vezes calado, ele já dizia muita coisa. E ele tinha uma leitura, né, da torcida e do clube, né? Ele sabia onde ele estava, né? Como o Rui já disse aqui. E ele sempre foi muito honesto. Ele sabia do papel dele, né? Isso. Ele sabia da importância e do papel dele. O Sócrates, ele tinha ele teve acontecimentos justos e injustos, eu vou dizer assim, porque ele chega, como o Rui falou, após o título de 77, após o jejum, né? Ele tem ali 79, um título paulista ainda, 82, 83, que eram títulos importantes, diferente, né, do que o Gabriel até ouviu aí esses dias aí de uma torcida adversária, mas eram os mais importantes da época, né, para a época. E o Sócrates, ele
ele tinha nesse jeito todo dele de encurtar espaço dentro de campo, ele ter recursos para contornar o problema dos gramados ruins, que o calcanhar foi um desses recursos que ele usava, né? Mas ele dava passes fenomenais, ele colocava o atacante na cara do gol, fazia isso o tempo todo, né? Além de fazer gols belíssimos também. Mas o Sócrates tem um grande, talvez, ele faltou para ele ver como, vestindo a camisa do Corinthians, ou sendo corintiano, de fato, por exemplo, em 2012, aquela invasão no Japão, né, essa massa deslocando, né, para o Japão, porque ele acaba fazendo a passagem dele um ano antes, em 2011, num título brasileiro do Corinthians, como ele queria, como ele gostaria de que acontecesse, né? Gostaria de correr no domingo com o Corinthians campeão. E assim foi. Exatamente. E assim foi feito. E aí ele não vê essas memoráveis, né, invasões corintianas. E em 76 ele não estava aqui ainda, né? A gente ainda vai falar de 76, né, em algum momento. Mas o Sócrates, ele tem esse período encaixado na nossa história, onde ele foi muito importante, onde ele deu muitas alegrias, foi ídolo e jogou um futebol como ninguém. Foi para a seleção brasileira em 82, foi um dos cérebros daquela seleção de 82. Muita gente fala de outros jogadores, como Zico, como Éder em 82, mas ninguém fala tanto da importância que teve o Sócrates naquela seleção de 82, que infelizmente não foi campeã, né? Infelizmente não foi campeã. Mas até para passar a bola aí pro Gabriel falar alguma coisa, eu queria fazer uma pergunta para você, Gabriel, que viu o Zidanilo jogar no Corinthians. Você acha que o Zidanilo jogou mais do que o Sócrates? Vou olhar aqui para o semblante agora do Gabriel. Pergunta difícil. Eu chutaria que não. Difícil? Um pouquinho. Para ser sincero, eu não vi muito do Zidanilo. Eu vi partidas soltas, muito pouca coisa. Eu fui ver mais coisa mesmo depois de um tempo, não ao vivo mesmo. Pelo que eu vi... O Danilo você não viu? Os dois excelentes jogadores. Mas acho que se for para eu colocar um acima do outro, o Sócrates. Em questão de futebol e também em questão de idolatria. O passe para o segundo gol do Sheik na final da Libertadores, o passe do Danilo é de calcanhar. Assim, uma coisa do Danilo que sempre foi impressionante é como ele conseguia resolver problemas com simplicidade. Simplicidade é um modo de dizer, né? Ele tomava decisões que ninguém tomava, mas que eram simples. E isso fazia toda a diferença. Eu acho que fazendo um paralelo aí dos dois, né? Desculpa me intrometer, mas eu acho que a frieza, né? Que é uma característica dos dois. O Danilo era muito frio na tomada de decisão e o Sócrates igualmente. E eu acho que o Sócrates com mais genialidade, mas a frieza é uma característica que traz aí para os dois. Eu vou aproveitar só que eu já interrompi vocês, vou agradecer aqui a audiência. Sting Silva, novo membro do canal, pessoal. Aproveita aí que agora está aberto membritude no canal Poucas Ideias. Novo membro. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Fábio Santana, boa noite. Wagner Martins, boa noite. Nosso Sérgio, que já deu aqui de sua contribuição falando do Chicão. Ontem, Bronheiro, hoje vencedor, também boa noite aí, contando histórias com seu pai. Wagner Martins, que disse aqui que tomava algumas no Bar da Torre com o Dr. Sócrates lá no Parque São Jorge. Rui, você chegou a tomar uma cervejinha lá com o doutor? Não. Naquela época eu não bebia nada, porque naquela época eu era atleta do Tietê, eu corria, né?
Então, mas eu vi o Sócrates direto, eu vi ele treinar no Parque do Piqueri, eu treinava lá às vezes o time da Democracia corria ali, né? O professor Hélio Mafia levava o pessoal para lá, e eu vi o Birubiru, todo mundo correndo ali junto com o pessoal, né? Eu cansei de passar eles dali, essa é a realidade naquela época, tá? Tem uma coisa interessante que você citou, Gastão. 79 é um ano muito interessante, pouca gente sabe disso. O Corinthians abriu mão de disputar o Campeonato Brasileiro. Corinthians, São Paulo, Santos, Portuguesa, não disputaram, apenas o Palmeiras que disputava, porque o calendário ia ficar muito inchado, sabe? Era aquela coisa de colocar 90 times, era um campeonato mais político. Dizem que até o Sócrates ajudou na escolha de optar, excursionar, fazer outros jogos do que disputar o Campeonato Brasileiro. Naquele ano o Internacional foi campeão invicto, né? O único campeão invicto. Mas Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa não disputaram o Campeonato Brasileiro, optaram por fazer outras coisas, apenas o time da Barra Funda que foi lá jogar. Porque era muito desorganizado esses campeonatos, eram muito desorganizados. Né? Na época ainda era CBD, ainda não era CBF, ela não sabia fazer campeonato, nem tinha dinheiro para tanto. A verdade é essa. E os clubes não queriam, porque também o custo de viajar, não tinha premiação, o custo de viajar para outros estados era alto, era low. Por isso que eu digo, viu, Gabriel? Alguém falou hoje para você aí, cuidado com essas amizades, hein, Gabriel? Te digo, cuidado com essas amizades aí, se não são corintianos, hein? Olha só, se não é corintiano, pode ser ali uma relação social mais próxima, mas amigo mesmo tem que ser corintiano, e não te diria isso, que eu vou te dizer agora. O mais importante, como o Rui está falando nessa época, era o Campeonato Paulista, era o título mais importante a ser disputado. Aí você pergunta lá para aquele seu amigo que falou lá é de 500 lá, não é nem de 1000, é de 500, né? Lá do que jogou lá no concorrente. Quantos títulos ele ganhou e o que ele ganhou? Ganhou lá uns títulos lá que não eram brasileiros, que tinham outros nomes, inclusive, porque só eles disputavam também, viu, Gabriel? Então, assim, pergunta para ele lá se ele sabe qual foi lá os títulos lá que o ídolo deles ganhou, viu? Mas é por isso, Sócrates, em 79, estava no time que ganhou esse Campeonato Paulista, pouco lembrado, é verdade, porque o de 77 é o auge ali, né, para nós, do corintianos, é o título que sempre vai ser o mais lembrado, né, depois vem 82, 83, claro, que a gente tem essa lembrança muito maior, muito mais forte, por causa da democracia corintiana e por causa de todo o elenco que já estava composto ali naquele momento. Mas esses sim eram os títulos mais importantes, viu, Gabriel? Ou tô falando bobagem, Rui? Me corrija, Rui, mas não cale minha boca como fez o Márcio, hein? Não, você vê que não foi gozado, quase ninguém lembra. O título só foi conquistado em 80 por causa de uma manobra muito esperta do Vicente Matheus. O Palmeiras, o Tele Santana, estava voando. Já tinha ganho no Campeonato Paulista por 3-1, inclusive numa dessas fases. Me vinha voando e ia ser campeão com o pé nas costas. Só que na hora da decisão, sobrou uma preliminar, sobrou uma rodada dupla. Era feito dessa forma. Então, ficou estabelecido que Corinthians e Ponte Preta fariam o jogo do fundo, né? E Palmeiras e Guarani fariam o jogo de coisa. Então, como o futebol levava muito mais gente para o estádio, e levava muito mais, né, torcedor, o Matheus não queria dividir a renda em igualdade, ele queria um percentual maior. Ele arrumou uma confusão, ele arrumou um jeito, falou, não, meu time não vai entrar em campo. Então não teve rodada, o campeonato parou. Então, teoricamente, no WO, o Corinthians perderia o jogo, estava perdido o jogo. Mas também não teve o jogo de Palmeiras e Guarani. O que aconteceu? Ficou aquele negócio da federação, vai, não vai, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar num acordo aqui, nós vamos jogar em horários diferentes, dias diferentes, e a gente volta a jogar no mês, né, de fevereiro do outro ano, e foi assim que foi feito. Só que quando eles voltaram, o time do Palmeiras já não estava com mais aquele entrosamento, todo mundo nivelou. Saiu todo mundo de férias, tal, que a Corinthians pegou mais ou menos em igualdade. Quando o Corinthians vai enfrentar o time do Palmeiras, naquelas rodadas ali, a primeira partida, ele está perdendo por 1-0 até o finalzinho do jogo, com os jogadores expulsos. O Eduardo tinha sido expulso,
e o Palmeiras perdendo de 1-0 contra o Jorge Mendonça, já no meio do campo, do meio do segundo tempo para frente. Só que aos 41, 42 do segundo tempo, o Palinha empatou o jogo. Ficou a outra partida, o jogo da volta para ser decidido. E é quando surge o famoso sagrado e consagrado gol de canela do Birubiru. Naquele 1-0, né? Que o Sócrates desequilibrou mais uma vez, naquele montante lá. Então ficou marcado por isso também. Ficou marcado por essa manobra inteligente. O Matheus ele era muito astuto, cara, para algumas coisas. Ele sabia por onde fazer o trilho para, de repente, trazer algum tipo de benefício para o Corinthians. E sempre foi para o lado bom, né? E fez com que as coisas se nivelassem por igual, mais ou menos o mesmo padrão ali. E no fim, o Corinthians acabou levando vantagem, se classifica para enfrentar a Ponte Preta na final. Aí você já sabe a história, né? Corinthians empata a primeira partida 0-0 e depois vem a segunda por 2-0 e é campeão brasileiro, paulista depois, né? Pela 17ª vez naquele momento lá. Já com Sócrates sendo um dos principais destaques, fazendo ele com Palinha a grande dupla de ataque do time corintiano. Ô, Rui, 79 foi aquela... marcou, né? Ficou marcado por aquele jogo em que o Zé Maria com a camisa sangrando, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, nessa crônica que eu vi hoje, eu achei interessante, né? Quando as coisas não estão dando certo, você lembra da raça do Zé Maria. Você lembra da partida final contra a Ponte Preta e que, acidentalmente, o Juninho, que depois foi nosso jogador, Juninho Fonseca, que veio da Ponte, ele acaba... também, né? Isso também. Ele acaba acertando o supercílio do Zé Maria e acaba sangrando. Ele não é cultura trocar camisa naquela época. E a camisa dele fica completamente ensanguentada. Então, até na crônica, hoje que eu fiz, eu falei o seguinte, né? Até para os defensores do Memphis também entenderem. Memphis, no dia que você sentir vontade de andar dentro do campo, no dia que você perder uma bola dentro do campo, no dia que você que achar que está difícil de você fazer uma tabela com o Mateuzinho, e fazer uma tabela com o Bidon, mesmo assim, corra atrás da bola, porque olha na sua frente, você vai ver um cara chamado José Maria Rodrigues Alves, e no mês de fevereiro, numa final, camisa completamente ensanguentada, era o seu suor na sua camisa, era o seu sangue na sua camisa, espalhou pelo gramado. Então, toda vez que você achar que você está cansado, que não dá certo, lembre-se que no teve um jogador chamado Zé Maria, que nunca foi celebridade, que nunca foi um popstar, e que ele foi muito mais importante, com certeza, do que você vai ser na história corintiana, pelo menos até o momento. Então, foi a crônica que eu fiz para falar do Zé Maria. Perfeito, perfeito. E aí, ó, vamos aproveitar aqui nossa audiência também. Tem o Becanucci, boa noite a todos. Carlos Augusto Sandrini já mandou algumas mensagens aqui. Primeiro, criticando aqui, não cometam heresia, o doutor foi um dos melhores do mundo, com certeza. A gente só quis trazer aqui um paralelo para as gerações mais novas, Carlos, mas doutor Sócrates é incomparável, até depois a gente vai trazer aqui o impacto dele para fora do campo, né? A gente sabe quando um jogador é relevante, ou uma pessoa, uma personalidade, enfim, tem relevância, quando tem alguns livros sobre ele. Eu trouxe aqui só alguns, depois a gente vai detalhar aqui, mas tem 4 livros só. Então, quando a gente tem uma pessoa aí citada e mencionada tantas vezes por seu talento e por sua personalidade, é uma pessoa diferenciada, né? Renan Razeiro, boa noite, grande amigo. E o Carlos Augusto fala aí que estava aí nesses 2 jogos de 79 acompanhando. Sensacional. Então, e é isso, né, Rui? Parabéns pela sua crônica. É uma pena que hoje, né, as regras não permitem, né, os jogadores sangrando em campo, né? A gente vê aí inúmeras partidas com aquelas toucas de natação ridículas, mas em 79 foi simbólico, né? E aquela foto, né? E a mancha de sangue perfeita, assim, né? Fazendo a marcação toda aqui no peito do Super Zé, realmente icônica, e ele é um representante também, não só da democracia, mas de outros tantos períodos, né? Da nossa história, Super Zé. Que memórias você tem do Zé Maria, chefe? Mudando um pouquinho. O Zé Maria, da mesma forma como eu falo hoje, até corrigindo, aí, talvez se eu não fui bem interpretado, né?
Óbvio que eu não comparei Sócrates com Danilo, né? Eu fiz uma pergunta para provocar o Gabriel, né, sendo que ele é da geração mais nova, e eu sei que tem muitos corintianos mais novos, e muitos que vão estar, se não estão nos assistindo agora, ainda irão nos assistir, que provavelmente façam uma comparação de Sócrates com outros jogadores que eles viram jogar, né? Mas o Sócrates é incomparável, para mim, tá? Até porque ele fazia coisas numa época, até porque a gente falou disso aqui, jogar num campo bom é uma coisa, você jogar num campo ruim, em campos ruins, encontrar recursos para mostrar um futebol arte, poucos faziam como o Sócrates. Agora, o Zé Maria é o grande ídolo do meu pai. Posso falar que meu pai, ele tinha o Zé Maria como num altar. Meu pai, ele tinha um altar lá onde ele tinha vários santos, e um deles era, né, lá uma fotografia do Zé Maria com essa camisa icônica de 79, essa camisa onde ele sangra. E, cara, isso é uma das coisas que eu posso dizer que é uma imagem que ela representa tanto o que é o Corinthians, e não foi à toa, não foi por acaso que o Zé Maria sangra nesse dia, que tem o supercílio cortado, porque só poderia acontecer naquele momento, obviamente que passado ali, adentrado os anos 80, 90, a gente tem aí, infelizmente, né, o convívio com algumas enfermidades, né, a questão do sangue era complicado, você não podia, né, ter contato e tal. Então, os esportes, de modo geral, foram tratando desse assunto de uma outra maneira, para que não houvesse esse contato. Mas nos anos 70, né, ainda não era um problema. E essa imagem do Zé Maria é uma das imagens mais fortes, porque representa não só a raça do jogador corintiano, mas representa tudo o que o corintiano é, o que o corintianismo nos diz a respeito do que é ser corintiano. Porque o torcedor, quantos torcedores corintianos já não sangraram na porta de estádio, na arquibancada, como o Zé Maria? Eu já sangrei. Já contei para vocês aqui a história que eu fiquei 6 meses andando de muleta, que caí no Morumbi, escorreguei no jogo de Corinthians e Palmeiras, né? Estourei 3 ligamentos do joelho de uma vez só. Nem estava jogando, hein? Imagina se estivesse jogando. 3 ligamentos sem jogar, Thiago. 3 ligamentos sem jogar. Olha só. Então, o sangue representa muito o que é ser corintiano. O vermelho, nessa nossa bandeira aqui, o vermelho, nós somos alvinegros, mas esse vermelho aqui é do sangue, é o sangue corintiano, está aí, está escrito, está traduzido, e é o nosso Zé Maria, é o nosso momento visceral da demonstração do que é ser corintiano, do que é o corintianismo. Então, é óbvio que ele era ídolo do meu pai, e é meu também, né? Super Zé, da qual também já tive a oportunidade de participar de eventos com ele. E, cara, eu vejo o Zé, vejo esse momento e sempre me emociono, porque eu sei que essa camisa do Zé Maria 79 representa o que é ser corintiano de todas as maneiras. E o gol de 77 começou com ele, né, Rui? A gente nunca esquece. A gente sempre volta para aquele lance, né? Cobrança de falta dele, né? Você viu o livro, você leu o livro, né? Você que fez. Ele ia cruzar uma bola, o Ângelo, né? Que estava começando o Derlei, levanta as 2 mãos ali, o Morgado que deu a falta. O do William tinha dado, acho que ia dar outra coisa lá, ele deu a falta, continuou, e foi lá, colocou a bola ali e bateu. Eu lembro do Zé Maria, vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uma memória um pouco mais antiga do Zé Maria, vou falar uma escalação para vocês, tá? Orlando Zé Maria, Marinho Pérez, Luizão Guaraci, Lorico Paz e Ivair,
Ratinho, Leivinha e Rodrigues. É um time que ele joga pela última vez, ele briga, que ele não renova o contrato dele, ele vai para a Copa do Mundo como jogador da Portuguesa, ele é campeão do mundo com a Portuguesa, não é pelo Corinthians não, tá, gente? Só depois da Copa do Mundo que ele vem do Parque São Jorge, aí nós passaríamos a ter 3 jogadores tricampeões do mundo, Ado, Riverino e o Zé Maria, mas o Zé Maria foi campeão pela Portuguesa, então a gente já sabia da história do Zé Maria bem antes. O Zé Maria era aquele algo, era um físico privilegiado que dava certeza de que alguma coisa sairia. Se não fosse do jeito, ia ser na raça. E muitas vezes ele passou isso na década de 70 para nós, né? Eu lembro de uma partida em 76 no Pacaembu, quando o Corinthians estava embalando, né, para ir para a semifinal e para a final do Campeonato Brasileiro, na invasão do Maracanã. Teve o Corinthians e Ponte que decidiu entrar sem pagar no Pacaembu, porque o jogo começava às 9, às 8 a polícia fechou o portão, o estádio estava entupido, e a torcida do lado de fora empurrou o portão para dentro, e aquelas catracas igual de ônibus, mas que não eram fixas, a torcida meteu o pé, eu fui por junto, pulei, fui parar lá no tobogã do outro lado, em cima de uma árvore, para assistir o jogo. E eu lembro muito bem de uma jogada que o Tuta, irmão dele, ponta esquerda, da Ponte, vinha pelo lado esquerdo ali, e numa disputa de bola, a bola saiu para a lateral. E o Tuta foi buscar aquela bola, e o Tuta precisava ganhar um pouco, né? E já tinha feito 2 gols, ele tinha anulado, aqueles dramas corintianos que vocês conhecem muito bem. Ele deu uma peitada no irmão dele quando foi pegar a bola, jogou ele na pista, ele ralou todo naquela pista de piche do Pacaembu, tratou a bola, no Pacaembu veio abaixo, sabe, aquela explosão toda. No fim, o Neca fez 1-0 de cabeça, e depois o Basílio fez um gol espírita. Ele chegou na linha de fundo mesmo, ali quase na bandeirinha de escanteio, ele chutou, ele deu um chutamento, a bola foi do outro lado, e o goleiro da Portuguesa, se não me engano, era o Moacir, a bola entrou no ângulo, ficou 2-0, depois ganhamos do Internacional de 2-1 no Morumbi, Internacional estava invicto, batendo em todo mundo, e aí depois nós fomos ganhando do Santa Cruz, e aí sim vamos disputar a semifinal contra o Fluminense, na famosa invasão do Maracanã, 5 de dezembro de 1976, quando o Zé Maria faz o último gol que nos dá a condição de disputar aí a final do Campeonato Brasileiro. O Zé Maria ele foi tão grande naquilo que ele fez, que ele teve a humildade de 82 e 83 ficar no banco de reserva, o alfinete, já em final de carreira, já não tendo mais condições de correr, né? Mas mesmo assim ele fez parte do grupo, ele ficou. Talvez tenha tido uma despedida, ele merecia muito mais do que ele teve. Ele teve uma no Derek, que ele entra em campo e dá uma volta, ele é aplaudido pelas 2 torcidas, mas foi muito pouco, eu acho, pelo aquilo que ele representou dentro do cenário corintiano. Não tem quem não tenha, né? Tem muita gente que Rui, não conheceu o Maria. Vou só fazer um adendo aqui no que você está dizendo. Hombridade que teve o Zé Maria nesse momento de ficar no banco, coisa que tem jogador hoje em dia, que tem muita torcedor do Corinthians aí, que paga vou falar a verdade, um pau enorme para um ex-jogador nosso aí lá lateral, aquele que canta lá, que me dera ser um peixe, sabe? Nós temos um jogador que canta, né? Pareceu límpido aquário mergulhar. Esse jogadorzinho aí não teve essa hombridade que tem Zé Maria, e tem gente hoje aí que acha ele o máximo, inclusive quer ele de volta. Deus me livre e guarde. Bater na madeira aqui, de ter esse camaradinha de volta no time. Então, esse sim, Zé Maria, por essa hombridade e por esse corintianismo, ele tem sim que ser reverenciado pela torcida. Não os outros. Os outros aí são só passagem pequena aí pode ter ganho títulos, mas não tiveram a relevância, a importância e principalmente o espírito, exatamente, obrigado, corintiano, né? A aura e tudo mais. Complementa aí, desculpa, Rui, te cortar. Não, você definiu bem, e ele teve ainda a condição de enxergar a grande transformação no começo da década de 80, a partir de 1981. Então, 81 foi muito estranho. Era aquele campeonato que você disputava a chave ouro, mas dentro do campeonato, se você tivesse uma colocação ruim, você descia para uma tal de taça de prata ali, dentro da própria competição, você fazia uma repescagem para voltar novamente para o módulo ouro, vamos dizer assim. E o Corinthians fez um primeiro
foi muito ruim a primeira parte desse. Tinha mudado muito o time, chegou o Baianinho, chegou o Washington, aquele que fez a dupla lá do Casal 20 com o Assis, pegava o Joãozinho ponta esquerda, chegou o Sérgio, goleiro, baixinho lá, que veio também lá de Maceió. Então já era um time bem desfigurado daquele que o Sócrates tinha largado lá em 79, 80, chegava o Zenon, tá? Mas era muito pouco, e perdia-se naquele momento Vaguinho, Geraldo, Djalma e Amaral. A grande mudança aí é a saída desses jogadores, que era um tipo de um alicerce, de uma estrutura que já vinha jogando há muito tempo, e que ela foi totalmente modificada a partir de 1981. E dentro de 81 mesmo, a gente volta naquela famosa chave da morte, jogando contra o Flamengo, jogando contra Internacional e Atlético Mineiro, o Flamengo campeão do mundo, né? Voltava campeão do mundo, um jogo no Morumbi à noite, 1-1, 96 mil pessoas mais ou menos no estádio, uma garoa desgraçada estava nesse jogo, o Vladimir faz 1-0 e o Zico empata de pênalti, fica 1-1, depois do muita ganha do Internacional lá, ganha do Internacional aqui, ganha do Atlético lá, ganha do Atlético aqui, e ele vai para a semifinal contra o Grêmio, aí infelizmente ele é derrotado, mas já era uma mudança, exatamente aí que começava o grande marco. Nesse mesmo período, se encontra num hotel em São Paulo o Osto Oliveto, Lucas Cury, Adilson Monteiro Alves e Sócrates, para, enfim, começar a alinhavar o que era o pensamento, o que era a mudança da democracia corintiana. Ela teve que ser discutida fora dos muros do Parque São Jorge, porque o Parque São Jorge é sempre muito conservador. E durante todo o tempo, mesmo da ideia, durante a transformação e pelos resultados que vieram até o final dela, sempre foi combatida, tanto é que ela não conseguiu prevalecer ou permanecer. E a saída dele também para a Fiorentina, em 84, enfraqueceu muito o movimento. E o Casagrande vai pensar no São Paulo, começa, né? Mas eu acho que essa fase aí, Thiago, que você perguntou para mim, eu acho que essa é a grande mudança em que o Sócrates tem. Aí o que eu acho que ele passa a ser mais emocional, né? Ele passa a ser um pouquinho mais emocional, ele começa a ser muito mais fundamental e começa a entender a importância dele nessa engrenagem. Mas, ao mesmo tempo, percebe-se também que começa a ter que dar voz a todos que estavam ali dentro. Porque o futebol sempre foi um regime autoritário, sempre foi um regime autocrático. Você pertence a mim. Era a questão do pertencimento, né? E ele começou, aí eu posso falar, porque eu frequentava o Parque São Jorge, vivendo várias vezes, depois do treino, tomando a sua cerveja no Bar da Torre, hoje, que é a primeira obra do Parque São Jorge. Eles ficavam ali, nem poucos, né? Fumando, bebendo, Casagrande, a Taliba. O pessoal sempre naquela... Não era todos que faziam isso. Talvez por isso, para os olhos de quem estava de fora, dentro do conceito ali, que era como se comportar, quem vai concentrar, como vai treinar, que hora que vai treinar, quem vai... Né? Todas aquelas mudanças que eles começaram, mas que também não era só participação dos jogadores. O roupeiro participava, o cozinheiro participava, o cara que descascava a laranja participava. Então ele deu uma ideia muito mais ampla. E isso não era aceito dentro de um clube que até hoje é conservador, tem um conservadorismo muito grande, né? Haja visto o presidente do Conselho Deliberativo, ele é o retrato fiel da ditadura. O pai dele apoiou a ditadura, né? Então, quer dizer, e outra, o Romeu Thomaz Júnior tinha influência naquele momento. Nós tínhamos o Antônio Gebran, nós tínhamos o José Borbola, nós tínhamos o Vicente Mateus ainda vivo ali, presente, com muita força política. Nós tínhamos o grupo do Bandiru, que já tinha morrido, que durante 10 anos usou o Corinthians de todas as formas. Quer dizer, implantar a democracia dentro do clube foi uma das maiores coragens que eles tiveram, tá? E mesmo combatido, mesmo conseguindo dar resposta dentro do campo. Eu tenho aqui uma lembrança muito grata. No Campeonato Brasileiro de 1983, teve uma festa da cerveja nos Gaviões, que eu já falei para vocês, eu tocava na bateria dos Gaviões. E teve uma festa da cerveja e eu estava tocando. E o Sócrates chegou. Isso era uma sexta para sábado. E o Corinthians jogaria no sábado, 4 horas da tarde, contra o Goiás, no Morumbi, essa partida. Só que o Sócrates bebeu demais. Era mais ou menos umas 3 horas da manhã, ele praticamente saiu dali carregado. Eu falei, ele não vai jogar amanhã. Não tem condição dos caras jogar. E é o seguinte, 4 horas da tarde, o time entra, quem está jogando lá? Sócrates.
resultado 5-0, 4 gols do Sócrates. Ele tinha algumas coisas que não dá para explicar, entendeu? Então, essa responsabilidade que ele assume, porque quando você fala em democracia corintiana, você não lembra muito do Casagrande. Você sabe que tinha o Casagrande, né? Você lembra um pouco do Vladimir, mas o grande mentor mesmo dessa história toda, do comportamento, até por se pronunciar em relação a isso, foi o Sócrates, cara. Muito mais do que o Adilson, e muito mais do que propriamente. O Washington Olivetti também trabalhou nessa campanha, aquela coisa toda, mas foi o Sócrates que, dentro e fora do campo, praticamente determinou essa mudança de comportamento, né? E outra, talvez por isso mesmo, não fizeram nenhuma força para segurá-lo quando ele foi vendido para a Fiorentina, que é quando o dinheiro dele, ele monta aquele esquadrão, suposto esquadrão de 85, com De Leão, Serginho, Dom Paulo, Paulo César Capeta, Dunga, Arthurzinho, que não era o Arthurzinho, era o Giovanni, o Príncipe, mas na hora que ele foi assinar o contrato, o Eurico Miranda ligou, mandou ele voltar para o Rio de Janeiro, aí veio o Arthurzinho não foi contratado, quem foi contratado foi o Giovanni, tá? Essa é a história real, e até isso coisa foi convexo na situação, foi diferente, cara. Agora, Rui, essa postura do Sócrates, né, essa liderança, eu acho que ele tinha tanta noção dessa realidade, desse ambiente, né, conservador em que ele convivia ali dentro do clube, do Corinthians, enfim, que ele sabia que era fundamental o resultado dentro de campo, porque senão a democracia não ia ter sobrevivido tanto quanto durou, né? Acho que é por isso mesmo que ele sempre pedia, de certa forma, a paciência e o entendimento do torcedor. Aquela frase que nós ganhamos o bicampeonato de 83 contra o São Paulo, né, naquele último jogo 1-1, o gol dele no finalzinho, aquela jogada do Zerão, de calcanhar para ele, né, que todo mundo invade o campo, ele entra com uma frase, entra com uma faixa: ganhar ou perder, sempre com democracia. Quer dizer, já era... até porque isso começou a surgir no Brasil naquela época. Vamos falar um pouco da política. Quem começou na primeira abertura, mas muito pequenininha, foi o Ernesto Geisel. Ele começa a tentar trabalhar isso aí. No finalzinho da sua gestão, quando ele passa o bastão para o João Batista Figueiredo, que foi o que deu a abertura final para que pudesse ter um processo mais democrático, né? Aí veio aquela coisa toda da emenda da de Oliveira, e era um processo que todo mundo clamava, depois de 21 anos, desde o dia 31 de março de 64, a ter a condição de votar novamente, porque lá atrás não era obrigatório, depois passou a ser obrigatório, depois que os militares saíram, porque o povo não tinha conhecimento, não tinha interesse, mas tinha um anseio de poder pelo menos votar. Então, quer dizer, ele abraçou... Oi. Não, pode falar, Thiago, depois eu falo. Pode falar, Thiago. Eu não falei nada, não. Não? Desculpa. Então, é isso. Eu acho que ele aproveitou, como ele sempre teve essas ideias diferentes, e muitas vezes contestadas, mas todo mundo parava para ouvir o Sócrates. Você concordando ou não com ele, ele fazia você pensar. Eu acho que essa é a grande questão, cara. Rui, Gastão aqui, você falou de um ponto que eu acho que é relevante até a gente realçar, até para os mais novos, né? Porque temos duas figuras nessa história toda com comparativo, e aí que a gente traça um paralelo de hoje, que, como você disse, o clube sempre foi muito conservador e muito repressor, né? Nessa época não era diferente, porque a gente tem figuras... Quem acha o Tuma hoje, por exemplo, um pequeno ditadorzinho dentro dos muros do Parque São Jorge, não conheceu o pai dele, viu, Gabriel? Você não faz a ideia, você não faz a mínima ideia de quem foi o pai, né? E temos ali na democracia corintiana uma figura muito importante, que é pai de um ex-presidente nosso, que hoje nos traz muita tristeza dentro dessa política suja e nojenta que é a política do Parque São Jorge. Mas o pai dele foi muito importante, que foi o Adilson Monteiro Alves, lá na democracia, no processo
nesse processo conhecido como democracia corintiana, que foi um dos movimentos, acho que até tem um livro aí que o Tiago tem aí em mãos, que é um dos processos de envolvimento político de clube dos mais importantes e mais relevantes do mundo, né? Se não for o maior. Que inclusive na França tem uma rua, né? Em Paris tem uma rua lá com o nome do Sócrates. Agora... Na FIFA, né, quando eles... Tem uma premiação agora que é Dr. Sócrates, né? Na FIFA tem uma premiação, né? Agora, tem uma questão nessa daí, de tudo isso, que é justamente o momento em que se vivia, né? Hoje, novamente voltando para esse paralelo, comparando com hoje, a gente vê uma repressão da política interna do clube, do Parque São Jorge, com relação a novas ideias, a entrada, né, de participação de torcedores no voto, como na mudança agora do estatuto, né, onde a torcida quer ver uma participação maior, mais relevante, um maior número de votantes, né? Isso sim é uma democracia. Agora, lá naquela época, se vivia um momento político diferente do de hoje. Hoje é uma porcaria, mas naquela época estávamos saindo de uma ditadura. Estávamos saindo de um momento de repressão política, de um momento difícil na nossa história, né, aonde a torcida do Corinthians teve voz através dos seus ídolos, né, e foi para as ruas participar desse momento todo ali, né? Quando eu me lembro, eu me lembro, como eu disse, por antropologia, estudo antropológico, mas me lembro, né? Porque quando a emenda do Dante, lá do Dante de Oliveira, tentando lembrar o nome daqui, ia falar Dante Pazzanese, olha só que louco. O Dante de Oliveira, que faz a emenda, né, constitucional para que houvesse eleições diretas já em 85, aí quando a emenda ela não é aprovada, se eu não me engano, houveram 133, me lembro desse número, 113 abstenções de deputados que poderiam ter votado e não votaram por repressão da ditadura naquele momento. Então não passou, mas tivemos, obviamente, depois, todo mundo sabe como é que a história aconteceu, tivemos a Constituição de 88 e tudo mais, mas eu me lembro do choro e da dor de quando essa emenda não passa, dos brasileiros chorando nas ruas, do Sócrates indo embora para jogar fora do Brasil, para jogar na Itália, porque ele tinha dito antes, se passar, eu não abandono meu país. Ele disse isso num discurso aqui na Praça da Sé. Se passar, eu não deixo meu país. Não passou, ele foi embora, e foi um dos momentos mais tristes da história, porque vivíamos um momento mágico da democracia corintiana, e tudo isso, no fim, acabou ali, inclusive, com a partida do Sócrates. E eu queria trazer aqui voltando um pouquinho para o campo, uma curiosidade, não sei se o Gabriel tem noção disso. Gabriel, vou fazer uma pergunta para você, né? Dentro desses 116 anos da nossa história, você sabe qual... Que ano nós estamos hoje, Rui? Que dia é hoje, Rui? Que data é hoje? 4 de março, 116 DC. 116 DC. Dentro desses 116 anos, Gabriel, você sabe qual time que teve a escalação mais vezes repetidas? Menor ideia. Foi o time da democracia. Solito, Alfinete, Mauro Daniel, Vladimir, Paulinho, Birubiru, Sócrates, Zenon, Talib e Casagrande. Jogaram 13 vezes,
com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Esse número de partidas aí repetidas só foi repetido pelo time do Carille em 2017, Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. O time de 2017 teve 7 vitórias, 5 empates e 1 derrota, um desempenho um pouco melhor, mas, inevitavelmente, o time da democracia é muito mais marcante. Então, não foram só 2 paulistinhas, você tem aí uma série de argumentos para rebater os seus amigos daquele outro time. Não são amigos, hein, Gabriel? Não são amigos, hein? Reveja aí. Ô, Thiago, sabe que coisa interessante que você falou? Eu acho que foi nesse momento que o Corinthians passou a ser mais conhecido, não só pelo futebol que vinha jogando, não só pelo Sócrates, mas pelo próprio movimento. De um país que tentava sair de uma repressão, isso começou a atravessar as fronteiras do país. Começou para a América do Sul, foi para a Europa, isso foi para os Estados Unidos. Era uma coisa completamente diferente. Foi debatido por sociólogos, por várias coisas. Bom, isso já foi tema de faculdade, né? Em determinados momentos, já foi tese da parte de sociologia, o que é o fenômeno do Corinthians. Eu acho que aí sim ele começou a ter um panorama diferente, outra visão de quem não conhecia, começou a se interessar pela democracia corintiana, pelo Sócrates e automaticamente acabou chegando no Corinthians. Então, olha que coisa maluca que é, de repente, um movimento que parece um movimento que é só para decidir quem vai e quem não vai, mas de repente muda todo o cenário político até do próprio futebol brasileiro, e até hoje ninguém conseguiu copiar esse modelo. Sem dúvida, Rui. Inclusive, a gente fala muito hoje, né, internacionalização da marca e não sei o quê. A democracia corintiana foi um dos grandes fatores de internacionalização da marca Corinthians, né? E aí eu trago aqui alguns livros. Gabriel, você que também gosta de estudar, recomendo aqui, ó, esse livro, Futebolítica, uma volta ao mundo através de clubes politicamente singulares, com o Dr. Sócrates na capa. É um livro em espanhol, Ramon Ussal é o autor, ele passa aqui por diversos clubes do mundo e claro que o destaque na América, o primeiro clube destacado na América aqui, Sport Clube Corinthians Paulista, La Democracia Corintiana. Temos aqui um outro livro, Futebol à Esquerda, novamente Dr. Sócrates na capa, um livro de Quique Peinado, autor argentino, se não me engano, foi traduzido aqui para o Brasil, com revisão do Celso Zelt, falando de jogadores assumidamente esquerdistas de todo o mundo, e lógico, mais uma vez, Dr. Sócrates em destaque aqui. Temos também o livro Democracia Corintiana, novamente com o Dr. Sócrates na capa, livro de Ricardo Gozzi, o subtítulo A Utopia em Jogo, mostrando aqui não só a beleza do jogo cerebral do Sócrates dentro de campo, como também esse movimento político que ele levantou a bandeira. Por último, trago aqui, mas um outro livro aqui, ó, Sócrates, do Tom Cardoso, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. Então, aqui mostra desde o início da carreira dele no Botafogo, a ida para o Corinthians, seleção brasileira, a ida para a Itália. Ele chegou a jogar no Flamengo, jogou no Santos também, que era o time de coração dele quando criança, assumidamente. Então, temos aqui bastante material, Gabriel, para você enriquecer e jogar ali um pouquinho na cara da galera. E eu trouxe um outro destaque, né, literário, Vladimir, né, de Hélio Alcântara, capitão da democracia, então o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. Temos aqui farto material sobre a democracia corintiana, sobre a importância do que foi esse movimento dentro e fora de campo. E é incrível, né? Assim, cada vez que a gente vai pesquisando, surgem mais coisas. Ô, Gabriel, esse daqui também é importante, ó. Viu? 23 anos e 7 segundos aí como disse o Rui aí, como disse o Rui, do nosso
o nosso autor aqui, Thiago Barbieri, que nos está dando a honra aqui de compartilhar. Como é que você disse no início, Rui? Quem é o Thiago? Para nós é o nosso... Machado de Assis da Fiel. É o nosso Machado de Assis da Fiel, rapaz. Esse tem moral, hein? Que honra, hein? Vindo do Rui, então, é mais leadership, pelo amor de Deus. Mas é isso, Gabriel. O que você tem a dizer depois de ouvir aí atentamente todo esse nosso debate a respeito da democracia? Bom, primeiro uma observação que eu acho que mesmo... É óbvio que quando a gente fala de futebol é impossível separar do resultado do esporte, né, dos títulos, das vitórias, mas acho que o time da democracia corintiana, mesmo se ele não tivesse levantado nenhum título, ele ainda seria um time lembrado pelo que ele fez fora de campo. Isso por si só já tem uma grandeza ímpar no futebol. Tudo que o Corinthians tinha feito até então tinha lançado ele para o mundo, para o continente, dentro do futebol. Quem entendia de futebol até então via do Corinthians. A democracia corintiana foi a primeira vez que gente que não estava nem aí para o futebol soube do Corinthians por conta da democracia corintiana. E isso eu acho que foi uma das coisas mais importantes do período, para além dos títulos paulistas. É óbvio que não tem como separar o futebol dos títulos, né, do resultado esportivo, mas eu acho que o principal do período, obviamente, que foi a parte da política, né, da democracia corintiana. E a parte que eu comentei no grupo, né, da questão dos títulos paulistas em relação a título brasileiro e outras coisas, é a questão de você tirar o título da sua devida época, né? Você dá a importância de um título brasileiro nos dias de hoje, em 82 e 83. A parte ruim é que, sinceramente, com quem eu discuto, a pessoa não vai querer nem ir atrás desse tipo de informação, mas pelo menos a parte da democracia corintiana é interessante. Bom, você não tem nem que discutir, para falar a verdade, viu, Gabriel? Você está perdendo seu tempo, porque a verdade é verdade e o fato é fato, e ponto. Exclamação, né? Como diria o Avalone. O Avalone, né? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém muda a história, assim como ninguém muda o que foi a democracia corintiana. Ninguém muda, apesar de ter uns aí que querem mudar, hein? Ô, Thiago, tem uma galera aí que anda querendo mudar a história, hein? Vou falar a verdade para você, hein? É complicado isso aí, hein? Mas olha só, o fato é fato. Os fatos aconteceram e estão aí, né? É só você ir atrás da informação, você ler, né? Leia os livros aí que o Thiago sugeriu, inclusive, né? Fato é fato, então ninguém muda. Nós tivemos uma história importante no cenário nacional e mundial nos anos 80 com esses jogadores, com Sócrates, com Vladimir, com Birubiru, com Zenon, com Casagrande, com a Taliba, me ajudem aí, quem mais? Daniel Solito. Daniel Gonzalez. O único ali que não merece uma menção honrosa é um que é aquele gatinho lá, aquele goleiro gatinho lá, que fazia... Não é isso que ele fazia? Eu vou... É o único que não merece uma menção honrosa. Eu quero que o Rui, inclusive, fale dessa história aí, que é um ponto interessante, Rui. Segura essa aí, Rui, que eu vou aqui já primeiro agradecer a mensagem do Gerson Augusto. Já fomos do time da democracia e hoje assistimos a uma ditadura. Exatamente, Gerson, é o que a gente está falando aqui. Queremos agradecer aqui mais uma vez novos membros no canal Poucas Ideias. Pessoal, se inscrevam no canal, do Rui, Legado da Fiel, o melhor canal de história do Corinthians, sem dúvida. Mas agradecendo aqui os novos membros do Poucas Ideias. Marcelo Arione, professor Fábio Sapê, acho que é isso. Sting Silva, já tinha falado. Então, galera chegando aí para a comunidade, Poucas Ideias, muito obrigado. E aí, Rui, voltando para o gancho do chefe Gastão,
mas eu acho que é importante mencionar que o Sócrates foi importante aí nesse movimento, né? Quando foi contratado o goleiro Leão, e que teve a sua participação dentro de campo técnica muito agradecida, aí, muito mencionado até pelo Sócrates. Ele disse que o título de 83, o Leão fez grandes partidas aí, e se não fosse o Leão, talvez não tivesse acontecido o bicampeonato, mas que foi controverso, né? O próprio Leão depois desdenhou o movimento da democracia, e até hoje, né? Um personagem aí hoje, eu não gosto muito da figura do Leão, enfim, mas foi um goleiro importante na nossa história, sim, dentro de campo. Conta um pouquinho, Rui, desses detalhes, desses bastidores, a chegada do Leão no Corinthians. Bom, o Leão sempre foi um grande goleiro, né? O Leão, indiscutivelmente, é um dos maiores goleiros da nossa história. Pelo menos embaixo dos gols, das traves, ele foi, para mim, quase perfeito. Como todo goleiro brasileiro, saía muito mal do gol, mas dentro do gol, para mim, foi um dos melhores que eu vi, e vestia a camisa corintiana. A grande questão do Leão, Solito era um goleiro bom, goleiro formado no Corinthians, mas normalmente goleiros formados no Corinthians, até então, só depois o Ronaldo ia ser uma realidade, e nunca tiveram muito espaço. Você dá uma ideia, só o cabeção lá atrás, depois demorou muito tempo, né, para chegarmos até o Ronaldo. Olha o tempo que isso levou de tantos goleiros que passaram por ali, Barbosinha, que foi feito ali, tantos, Solitinho, Sidney, Rafael Camarota, e tantos goleiros que vestiram a camisa do Corinthians. Rubinho, mas o Rubinho foi depois, né? Até chegar no, Tô brincando. até chegar no Ronaldo. E gozado que, para ser contratado, o Leão foi votado. E muitos não gostavam do Leão. Mas muitos não gostavam do Leão dentro do Parque São Jorge. Ele tinha tido problema com vários jogadores. Mas pesou o lado técnico, pesou a experiência, pesou acrescentar alguma coisa dentro daquilo que o Corinthians já tinha, que era muito bom, era um time muito técnico, e era um goleiro de muita personalidade. Ele sabia que estava comprando uma briga, sabia que estava comprando com um jogador que tem um comportamento paternalista. Assim ele foi como treinador, né? E assim ele foi como jogador e como treinador também. E possivelmente deve ser como cidadão, deve ser uma pessoa complicada de se conviver, eu acredito, né? Mas foi votado, e ele foi extremamente fundamental na campanha de 1983. Somente naqueles últimos jogos, a semifinal contra o Palmeiras e as finais contra o São Paulo, e praticamente ele foi o cara, para mim, mais decisivo do time. Porque aquele time não tinha um comportamento de jogar atrás, era um time que jogava do meio de campo para frente, era um time ofensivo. Porra, nós tínhamos uma zaga com o Juninho, tinha saído o Daniel Gonzalez e o Mauro. O Mauro nunca foi um primor, né? E o Vladimir, que sempre regulava o Vladimir, o cara que mais fez, jogou partidas seguidas com a nossa camisa, 161 jogos sem sair, isso quase ninguém sabe, é o recorde até hoje do Corinthians, quase 2 anos jogando direto, com febre, jogando tudo quanto é jeito. E hoje o pessoal não pode fazer 3 jogos, né, Rui? Então, e do lado direito você tinha o Alfinete, né? Você tinha o Alfinete também, que tinha chegado recentemente, jogou no Kiff de Jaú, era um outro cenário. E o Leão, com muita personalidade, comandou aquela defesa e comandou o time, porque ele tinha essa vocação, né? E fora do campo, com certeza, pelo que eu já conversei com o Birubiru, era muito difícil conviver com o Leão. O Leão capaz de descer do carro, todo mundo conversando. Então nós 4 aqui conversando aqui, ó. 2 encostados aqui, 2 encostados aqui. Ele passava no meio de nós 4, sem cumprimentar ninguém, ia pro vestiário, se trocava e ia treinar. Esse era o Emerson Leão. Então, ele veio, talvez para ele tenha sido um desafio também, jogar no time do rival, o maior rival, né? Porque ele fez história, foi lá no Palmeiras, foi campeão brasileiro, foi campeão de tudo, campeão do mundo, vestindo a camisa do Palmeiras naquela época, né? Seleção brasileira. O Palmeiras não tem mundial, calma, gente, não fica, né? Vai pensar que em 70, 71 foi campeão do mundo. Então, quer dizer, o Leão, ele foi importante, sim, mas foi escolhido para isso, e o Sócrates disse, ele falou claramente, Thiago, se não fosse o Leão na meta corintiana, dificilmente nós conquistaríamos esse título. Da São Paulo era muito bom.
Rui, você sabe o que mais me irritava no Leão? Além dele ter a identificação com o adversário que ele tinha, né? Além de todas as questões de ser rabugento, de ser marrento, né? De não concordar com o resto, querer discordar da democracia. Sabe o que mais me irritava no Leão? Sabe qual que é, Thiago? Sabe o que é, Gabriel? Aquela camisa horrorosa que ele usava com as listas na horizontal em vez de ser na vertical, viu? Aquela camisa horrorosa que ele usava, uma camisa feia. A camisa mais feia de goleiro que o Corinthians já teve foi aquela do Leão. Com silêncio. O Thiago, eu sei que o Thiago acha bonita essa camisa, mas a lista ao contrário, não. Ele era tão chato que ele quis usar a lista ao contrário. Em vez de usar na vertical, ele quis usar as listas na horizontal. Ele usava assim lá no outro time, né? As listras eram verdes e brancas, mas eu particularmente gostava Ele usou depois quando ele voltou para lá. Ele foi o primeiro aqui pelo Corinthians. Ah, foi primeiro aqui, Rui? Quando ele usou lá no time do Anticristo lá, entendeu? Boa. Obrigado, chato demais. Mas eu particularmente achei bonita a camisa, tá? Mas realmente um goleiro, não tem o que dizer dele debaixo da trave ali, não tem o que dizer como ele como profissional, como goleiro. Mas chato demais. É isso. Pessoal, pode falar. Toca aí, Thiago. Não, pode tocar. Não, eu queria saber do Rui aí se tem mais algum destaque aí para a gente finalizar nessa década, não a década de 80, né, mas o período da democracia, né? A década de 80, a gente podia fechar a década de 80 com 88, aquela transição toda, sair todo aquele time, né, de 85, aí começa a vir. Mas vai ter tempo, viu, Rui? A gente vai voltar na década de 80 ainda no próximo episódio. Então, perfeito. Então a gente vai deixar de 84 para frente até fechar 89 e 90. Isso. Porque aí tem muito assunto, aí tem chegada de Ronaldo Giovanelli, aí tem chegada de Neto no Corinthians, para culminar naquele título de 90. Então olha só, a gente tem que ir falando, o Corinthians tem assunto, e olha só o que a gente ainda não falou, hein? E obviamente não vamos conseguir falar aqui, porque senão a gente teria que fazer live de 5, 6 horas todos os dias para contar todas essas histórias, né? A gente está dando um resumão aqui das coisas mais importantes, né? Eu acho que a democracia corintiana, e nem falamos muito, porém passamos ainda superficialmente em toda essa história, né, Thiago? Né, Rui? Porque falta tempo, infelizmente, né, para a gente destrinchar e falar de tudo que realmente aconteceu naquele momento. Mas eu acho que a gente conseguiu hoje trazer um pouquinho, pincelar aqui momentos e detalhes para que pessoas que não viveram aquela época, como o Gabriel, como eu, né, que nasci em 94, mas terem uma ideia do que foi aquilo, realmente, né? É isso. E aí eu vou deixar vocês se despedirem, mas eu vou pegar aqui o gancho da mensagem do Carlos Augusto. Ele disse que o Zé Maria faz parte do Corinthians dele de todos os tempos. Então, eu vou deixar aqui uma proposta para o nosso time aqui, para a gente pensar no nosso Corinthians de todos os tempos. E aí, quando a gente terminar de contar a história, a gente faz essa escalação aqui. Aí vocês vão pensando até lá, a gente vai pensando. E aí a gente pode, de repente... Né, eu tenho 3 Corinthians. O mais importante, o que eu vi e o que eu não vi. Eu tenho 3 na minha mente. Olha lá. Eu tô nessa linha aí, viu, Rui? Eu também tô por aí. A gente pode determinar a partir da década de 70, né? Né, porque o time de 50, nenhum de nós viu jogar, mas não dá para não colocar Cláudio, Luizinho, Baltazar num time dos melhores de todos os tempos, né? Então a gente pode pensar aí de 70 para frente, a gente fazer uma escalação aí, depois a gente faz uma votação para ver qual que o nosso time aqui do Poucas Ideias. Eu acho boa a ideia da votação. Eu acho a ideia da votação boa. E antes até do que eu já vi que o Márcio apareceu aí, o Márcio repressor, hein? Ditador. Tô brincando, Márcio.
o meu grande amigo corintianista, que o corintianismo me deu nessa vida. Agora é o seguinte, vou parafrasear aqui Cacá Catalão, que ele diz que, quando ele diz que ídolo bom é ídolo morto. Eu estou dizendo da morte morrida, né, da forma, né, morrida. Mas o ídolo calado é aquele ídolo que parou de jogar. Porque, olha só, essas semanas, algumas semanas atrás, lá na Neoquímica Arena, eu fui mostrar para uma pessoa ali no nosso calçadão da fama ali, né? Estava mostrando ali algumas partes da arena para ela, e para Elisa, né? E que ela não tinha ido lá ainda. E aí eu mostrei ali, onde tem ali a calçada da fama, onde tem ali os nomes de alguns jogadores, né? Eu tiraria, eu fiquei com vontade de pisar ali no cantor, quem me dera ser um peixe, né? E aquele outro lá, aquele outro goleiro aí, que vocês idolatram tanto, não deveriam estar ali, não deveriam estar na roda central em branco ali, né? E os demais, tem muito mais jogadores ali, como Zé Maria, né? Como o Vladimir. Ali, foi ali, realmente, foi muito influenciado. Né? E não deveriam estar ali. Hoje não deveria ser refeito aquele calçamento ali. Eu vou ajudar a quebrar aquele calçamento ali para refazer aquilo ali, viu, Márcio? Ó, eu sei de quem você está falando, viu, ô chefe? É o que canta. Quem me dera ser um peixe, é um lateral que cantava essa música. Jogou. O seu ídolo, Mateuzinho, seleção. Cara, ele vai precisar comer muita grama, sujar muito essa bunda dele aí, lá nos jogos do Corinthians, para sequer conseguir amarrar os cardaços desse cantor que você está falando. Quem me dera ser um peixe. E digo é peixe mais, ainda, hein? Digo mais. Vai ter que fazer o triplo se um dia quiser chegar próximo, sequer, da sombra de Zé Maria. Mas, como você gosta de me enfocar, de me irritar, você viu que tem uma proposta aí para o seu ídolo, né? Eu não vejo a hora que, pega descendo. Mas, gente, eu anotei tudo aqui nas minhas folhas aqui hoje. A aula foi perfeita, mais uma vez. Quero saber de vocês se dia 18 de março a gente pode fazer o nosso quinto episódio, porque eu até pensei em jogar para o dia 25, mas dia 25 é o dia que eu vou para São Paulo, né? Então, queria ver com vocês se está tudo bem, fazendo no dia 18. A próxima live vai ser no churrasco, então, é isso? Não. Se Deus quiser. Eu quero saber se de São Paulo vai sair alguém, porque eu estou aqui em Atibaia, o diretor da minha esposa é lá em São Paulo, então se alguém vai passar pelo Tatuapé para me dar um macarrão, senão me vire. Rui, eu estou indo de pássaro de aço, né? Como o chefe falou outro dia, se eu tivesse indo de passaredo, dava até para pedir para ele dar uma paradinha ali, Atibaia ali, e pegar o senhor para a gente seguir viagem. Porque a passaredo gosta de descer na marginal. Aí pode descer com o pé da grande ali, é facinho ali a pista. Mas enfim, gente. Agora começa a chegar um monte de gente, vai entender, né, mano? Dia 18 dá exatamente 2 semanas, né? Então estamos na programação, né? Isso. O Antônio Fábio, rapaziada, qual é o horário das lives das quartas? Essa live aqui, o Fábio, ela acontece a cada 15 dias. Ela é dividida, como se fosse uma websérie. Então, a cada 15 dias, a gente tem um episódio de História do Corinthians. O próximo vai ser no dia 18, pode ser? Fechado. Dia 18. Para quem gosta de Game of Thrones, acompanhou a série lá até o fim, acompanha a gente aqui também, porque a gente, além de história, de vez em quando a gente dá uma cutucada lá no troninho lá do Parque São Jorge, de quem está querendo sentar naquele trono lá, viu? Olha aí, Rui, como é bom falar com gente esclarecida, que tem mais de 31 anos, tá vendo? Carlos Augusto Sandrini. Foi um pecado imperdoável não colocar o nome do Russo lá na calçada. Concordo, também. Sandrini. Mas tem uns caras aqui que mexem com cozinha que só tem 31 anos, né? Senhor aí no alto à esquerda, de óculos.
Ele quer pôr o Mateuzinho na calçada da fama. O Mateuzinho, acho que não dá para pôr ele nem na calçada da Radial Leste, o chefe. Quando o Mateuzinho estiver saindo do voo, vindo lá de Nova York, com a taça... olha que eu nem torço, hein? Eu nem torço para essa seleção da CBF, mas quero ver Mateuzinho descendo no avião da Varig. Não é mais Varig, Varig não existe mais, né? Da VASP, Transbrasil, não sei quem é agora. Vai voltar lá, o Mateuzinho, na janelinha do piloto, assim, ó, com a taça da Copa do Mundo, Mateuzinho, que além de ser titular, vai ser capitão, hein? Mateuzinho dando cambalhota no Planalto, vai. Nossa, nunca vai acontecer isso. Nunca. Mateuzinho não chega no... O Fábio tá vindo lá do canal do Rui também, ó, seu seguidor lá, o Rui. Um abraço, Antônio Fábio. Obrigado. Pode falar aí, não Thiago. Chega no pé do índio. Não chega no pé do índio. Boa, Thiago. Pessoal, uma boa noite para todos vocês aqui. Vou deixar o pessoal só de se despedir. Ó, ainda paramos 10 minutos antes, hein, Rui? Para não cansar aí, ó, a galera. Ô, chefe, obrigado mais uma vez, Thiago, Gabriel, Rui. Cara, eu tenho certeza que isso aqui vai ficar guardado assim na... É claro que o YouTube tem essa grandiosidade de guardar esse tipo de material aqui, e eu tenho certeza que gerações futuras vão ter acesso não só a tudo aquilo que está aqui, como aos nossos canais também, e o canal do Rui lá, que tem tanta história para contar. Tá bom, gente? Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Poucas ideias, chefe Gastão, Thiago Barbieri, Futuroll, o Gabriel. Você tem canal também, Gabriel? Não, né? Tenho nada. Está contratado. Poucas ideias, o Gabriel Mota, o Rui, do Legado da Fiel. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!